Pessoal, seguinte, chegamos aqui em uma das partes principais aqui da nossa planilha, que é a parte de lançamentos. E por que a parte de lançamentos é tão importante, né? Porque, na verdade, todo o resto da nossa planilha depende muito dos lançamentos. Então é importantíssimo que você preste sempre muita atenção na hora de fazer os lançamentos, principalmente com datas, as categorias das despesas, e tomar sempre muito cuidado também para não deixar nada para trás, não deixar nenhuma despesa para trás. É importantíssimo sempre lançar todas as suas transações, beleza? Então, por isso, essa é uma das aulas mais importantes aqui do nosso treinamento de como usar a planilha. Aqui no nosso manual de como usar a planilha, ele faz um resumo bem bacana sobre tudo isso que a gente falou, né? Porque o extrato é tão importante, os 4 tipos principais de movimentações que a gente tem, né? Receitas, despesas, transferências, investimentos, como fazer um lançamento corretamente, escolher a data, escolher a categoria, conta utilizada, digitar o valor, colocar a observação, a descrição, né? Então tem bastante coisa aqui no nosso manual também. Então bora lá para a planilha. Vamos fazer alguns lançamentos aqui de exemplos. Então lembrando, esse é o menu lançamentos. E aqui dentro de lançamentos você vai precisar selecionar o ano que você está querendo fazer o lançamento, né? Aí você vai ter 2026, 2027, 28, 29 e 30. A nossa planilha, então, ela é para 5 anos. E é um baita diferencial, porque a maioria das planilhas que você compra hoje, elas são de apenas 1 ano. Então, aqui na Fine 365, 5 anos, você consegue utilizar essa mesma planilha, beleza? Vamos voltar aqui para 2026. Aqui ela tem esse sinalzinho de mais e menos, é para você conseguir recolher os anos, para você conseguir ter uma visualização melhor aqui. Então, por exemplo, estamos agora no mês de junho, quando eu estou gravando esse vídeo. Aí tu pode vir aqui e abrir o mês de junho. E aí aqui você consegue fazer os lançamentos. Aqui foram aqueles lançamentos de testes que eu fiz só para a gente poder enxergar essas informações lá na nossa dashboard, né? Mas aí vamos fazer mais alguns lançamentos aqui. Então, o que é a primeira coisa aqui que é importantíssimo? A data. A data ela precisa sempre estar bem certinha, então fiquem sempre atentos com essa questão de data, tá? Vamos apagar isso aqui para ficar mais fácil. Então, essa aqui é a sua área principal aqui de edição. Aí aqui você consegue editar, excluir, inserir novas informações. Então, o mês de junho que a gente está lançando, vou colocar, por exemplo, dia 1º de junho de 2026. Por exemplo, salário. E aqui você precisa selecionar qual que é a categoria. Aqui a categoria vai ser salário mesmo. Lembra que a gente fez esse cadastro de todas as categorias de despesas aqui na nossa abinha de cadastro. Então, se você se deparar aqui com algum lançamento que você vai fazer e você não tiver a categoria, tu tem que voltar aqui na abinha cadastros e cadastrar a categoria de acordo com o seu lançamento, beleza? Isso aqui é muito importante para você depois conseguir identificar qual categoria que você está gastando mais, para onde que está indo o seu dinheiro aqui por categoria. E aí, qual que foi a forma de pagamento ou de recebimento nesse caso, né? Imagina que tenha recebido um Pix e qual conta você recebeu esse valor. E aqui outro detalhe importante, se for um crédito, se for uma receita que está entrando para você, você põe aqui na coluninha verde, se for uma despesa na coluna de débito, na coluna vermelha, imagina 5 mil reais de salário. Aí aqui ele já preenche de forma automática, que é uma receita, e o tipo de conta, que é a conta corrente. Vamos lançar aqui no dia 5/6 agora de 2026, por exemplo, um pagamento escola, minha filha. Aí aqui a categoria educação, paguei boleto bancário, por exemplo, e usei a própria conta do Itaú para fazer esse pagamento. Aí aqui eu já preciso lançar na coluna de débito, R$ 1.200 de colégio, certo? Vamos fazer um lançamento aqui de mercado também, dia 7/6 de 2026, mercado do mês. Esse campo aqui ele é sempre livre, você pode digitar aqui o que você acha melhor, a melhor maneira de você identificar aqui esse lançamento, essa despesa, né? Aqui a gente tem a categoria mercado, você pode colocar alimentação também, englobar mais coisas aqui, né? Não só compras do mercado. Forma de pagamento, comprei no cartão de crédito, se quiser colocar as parcelas, uma vez, por exemplo. E aqui
Vamos colocar o nome, o número do cartão. Vou dizer que eu usei o cartão Bradesco, final 5906. A gente gastou R$800 no mercado. E aí aqui é essa brincadeira, só ir lançando aqui todos os suas despesas. Vamos lançar dia 20/6/2026. Enel, energia elétrica, né? Energia elétrica. Isso aqui já é uma despesa com moradia. Você paga geralmente o boleto ou débito em conta, né? O débito em conta. O débito no Itaú também. Conta de R$120 de energia. Uma soma de água aqui também. Consumo de água. Também moradia. Aqui débito. Débito em conta. E também vou usar a conta do Itaú. Acho que já tá bacana, acho que já deu para entender bem aqui como que funciona os nossos lançamentos. R$100. Certo? Aí aqui o que eu acho que é bacana você fazer, hein? Sempre colocar aqui no topo as suas despesas fixas mensais, ou seja, despesas que você paga todos os meses. Depois você entrar aqui com as suas despesas de cartão de crédito, principalmente as parceladas. Deixar aqui no topo também, cara, eu comprei algo em 10 vezes, então deixa ela mais aqui em cima. E aqui embaixo você põe as despesas mais esporádicas que você foi gastando aí durante o mês. Por que deixar aqui em cima as despesas fixas e os cartões de crédito? Que aqui, ó, como essas despesas ou receitas, geralmente elas se repetem durante todo o ano, você pode vir aqui, copiar, certo? Com o velho Ctrl+C, Ctrl+V. Então selecionei o intervalo de dados que eu quero copiar, Ctrl+C. Aí tu pode fechar, por exemplo, aqui 2026, o junho. Cara, vou lançar isso aqui em julho. Vou apagar esse daqui também, que era só de teste que eu fiz. Vem aqui e colo aqui em julho. O que precisa ficar muito atento se você for fazer esse processo de Ctrl+C, Ctrl+V? A data, tu precisa sempre corrigir. Então você precisa entrar em cada uma aqui e mudar para o mês 7. Como é conta fixa, geralmente ela vai ser sempre no mesmo dia, né? A informação que você precisa alterar aqui é o mês. Se for uma compra parcelada no cartão, por exemplo, você tinha uma compra lá que estava parcelada 10 vezes, né? Aqui na verdade eu coloquei assim, mas aqui o ideal a gente é sempre colocar assim, ó, uma de 10, tá? Acabei colocando errado. E aí na medida que você for passando para os próximos meses, vamos colar essa daqui. Então aqui, ó, só vamos botar aqui em junho, na verdade, né? Essa vai ser a primeira de 10. Essa do mês de julho já vai ser a parcela 2 de 10. Então, vamos copiar aqui de novo. Então selecionei o intervalo que eu quero levar para o mês seguinte. Ctrl+C. Fechei aqui o mês de julho. Vou abrir aqui o mês de agosto. E vou colar aqui a informação. Aí o que eu preciso alterar? A data. Mudar principalmente o mês aqui, né? O que é bacana você já fazer pelo menos 6 meses de lançamentos futuros para você identificar o que já está comprometido no seu orçamento. Então a planilha aqui ela já vai te ajudar a entender, cara, o que eu tenho de despesa daqui a 6 meses, o que eu consigo reduzir, onde que eu vou reduzir. Então é muito bacana você já fazer esse provisionamento aqui das suas despesas. E aí, datas alteradas já para o mês de agosto, certo? Aqui vai ter sempre o mês. E agora, essas são as parcelas do mês. É a parcela 3 de 10. Certo? Entendido essa parte de lançamentos? E aí aqui, a mesma coisa, gente. 27, 28, 29. Já estava todos os meses. Só abrir o mês. Na próxima aula a gente vai falar sobre esse fechamento aqui, sobre esse dashboard. E aqui você tem os lançamentos. Só fazer já um resuminho aqui, uma introdução aqui nisso aqui, coisa rápida. Então, ó, aqui a gente tem todos os meses do ano. E a gente... A princípio que a gente fica visualizando um sinalzinho de mais para você abrir. Vamos abrir aqui o mês de junho. E dentro do mês de junho tem mais um sinalzinho de mais, que é para você abrir, para você conseguir enxergar o dashboard do mês. A gente tem o dashboard geral, você consegue lá filtrar por mês também. Mas aqui dentro de cada mês você tem um dashboard também, com o total de receita do mês, total de despesas. Então aqui a nossa receita foi R$5.000. A gente gastou aqui
no nosso exemplo, 2.220, né? Já tá aqui, 2.220 também. E aqui vai te mostrar o saldo, 2.780 de saldo nesse mês. Aqui investimento, quanto que você fez de entrada, se você precisou fazer algum saque de investimento. Aqui um gráficozinho, né? Vamos deixar para ver isso na próxima aula, que a gente aborda melhor isso aqui. Mas já estava esquecendo de uma informação importante que é relacionada a investimentos. E aqui lembrei, eu falei aqui de como lançar os investimentos, né? Vamos fazer um lançamento de entrada e um de saque de investimentos. Então imagina que recebi o meu salário, paguei todas as minhas contas, chegou no dia 25/6/2026, sobrou uma grana, então vou fazer um investimento. Imagina que vai ser um investimento, renda fixa. Aí aqui eu preciso escolher a categoria, renda fixa, por exemplo. Aí aqui nas categorias, ó, você precisa sempre cadastrar o que vai ser uma entrada nos seus investimentos e o que vai ser um resgate, um saque, uma saída. Isso aqui são as categorias, aí lá na categoria você pode definir melhor. Aqui eu cheguei até a configurar por tipo de investimento, né? Criei categorias de renda fixa, de previdência, de poupança. Mas se você quiser, você pode só colocar investimento, e aí para onde você vai mandar esse valor não tem problema. E a mesma coisa para o saque de investimento, certo? Você pode deixar isso aqui mais simples, agora se você quiser detalhar mais, também tu pode detalhar. Então aqui vamos colocar como uma entrada de renda fixa. Vamos dizer que eu fiz aqui um Pix, essa conta de investimento, e aí aqui tu pode colocar em qual conta de investimento você colocou esse dinheiro, né? Eu coloquei no Bradesco Invest, só exemplos aqui. Aí aqui o que pega, o que é importante aqui, e talvez isso confunda um pouco. Quando você está fazendo uma entrada de investimento, você precisa colocar aqui na coluna débito, que lembra que isso aqui é como se fosse a sua conta corrente. Então aqui é o que está entrando na sua conta corrente e o que está saindo da sua conta corrente. E quando você está fazendo um investimento, você está tirando um dinheiro da sua conta corrente. Então imagina que a gente fez um investimento de R$2.000. Depois eu vou mostrar aqui na abinha de investimento, aí aqui sim ele já entra como positivo, como um investimento, né? Quando você faz o saque ele sai. Mas aqui na conta corrente é invertido. Então quando você estiver fazendo o investimento, ele precisa entrar na coluna débito. E quando você for fazer um saque, imagina que no dia 25 tu fez de 2.000, mas chegou no dia 30, você vai precisar de um dinheiro, você vai precisar sacar um pouco desse valor que foi investido. Aí você pode colocar aqui saque de investimento. Aí aqui eu cadastrei aqui como resgate, mas lembrando que aqui tu pode cadastrar do jeito que você quiser. Eu estou fazendo um resgate agora da minha renda fixa. Vai ser via Pix também. Estou tirando da Bradesco Invest. E aí sim é um valor que está retornando para minha conta corrente. Então é uma entrada. Imagina que eu saquei R$1.500. Então no mês de junho aqui eu teria ficado com um saldo de investimento de apenas 500. Coloquei R$200 no meu investimento, mas depois precisei sacar 1.500. Fiquei com um saldo de R$500, então. Aí aqui ele te mostra o investimento, qual que é o saldo no mês. R$500. Entrei com 2.000, saí com 1.500. Aqui no gráfico também a gente traz tudo, mas o gráfico a gente já volta para falar daqui a pouquinho. Eu acho que na parte de lançamentos é isso. E claro, sempre deixar aqui uma observação, se você tiver dúvidas sobre o preenchimento da planilha, fique à vontade para entrar em contato aqui com a gente. Vai ser sempre um prazer enorme tirar todas as dúvidas, sobre todas as suas dúvidas aqui sobre o preenchimento da planilha, sobre como funciona a planilha, beleza? Então daqui a pouquinho a gente volta com mais uma aula sobre fechamento mensal e sobre o extrato.